Item número SCP-016. Classe de objeto: QTER. Procedimentos especiais de contenção: SCP-016 deve permanecer isolado em uma câmara de 5 por 5 por 5 metros, mantida a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. A não ser por ordem expressa de oficial de nível 4 ou 5, SCP-016 deve ser sempre mantido em uma placa de Petri dentro do cubo de isolamento. Documentação descritiva completa de experimentos deve ser analisada antes e depois da coleta ou duplicação de SCP-016. A inobservância a estas regras resultará em rescisão ou rebaixamento do infrator à classe D. Somente funcionários autorizados podem obter amostras e realizar experimentos com SCP-016, sob as condições de contenção BCL-5. Se apesar dos procedimentos acima, ocorrer um surto, os funcionários da base diretiva devem acionar o procedimento de contenção código Sigma, além de desenvolver planos de contenção. Funcionários infectados devem ser rescindidos no local por forças de segurança equipadas com equipamentos antibiológicos e antiquímicos de padrão postura defensiva orientada a missões, BOM. Caso a infecção não seja contida dentro de 48 horas, o dispositivo nuclear in loco será detonado. Sobreviventes não devem ser retirados do local sob hipótese nenhuma. SCP-016 demonstrou ser capaz de sobreviver até 6 horas na corrente sanguínea e alguns minutos no ar. Luz ultravioleta de alta intensidade e altas concentrações de cloro são métodos eficazes para esterilizar material inorgânico. Descrição: SCP-016 é um patógeno transmissível pelo sangue descoberto por um mineiro após se ferir enquanto trabalhava em um veio profundo de carvão. O ferimento foi contaminado pelo pó de carvão da mina, infectando o trabalhador com esporos dormentes. Nos próximos dias, SCP-016 prosseguiu infectando os demais empregados no campo de mineração, bem como a equipe enviada pelo CDC, Centro para Controle de Doenças, para conter a situação. Neste ponto, funcionários da Fundação assumiram a investigação e rescindiram todos os indivíduos contaminados. O paciente 0 foi apreendido e a mina desmoronada com explosivos. SCP-016 possui um período de incubação que varia de 24 horas e 2 anos, dependendo da presença e quantidade de outros hospedeiros potenciais na proximidade do infectado. Os primeiros sintomas da doença lembram um resfriado comum, incluindo prurido nos olhos, coriza, tosse e dores no corpo. A segunda fase se inicia após 48 horas e trata-se de uma forma limitada de febre hemorrágica, fazendo com que pequenas quantidades de sangue sejam aspiradas para os pulmões, criando um efeito aerosol. Durante a terceira fase, o hospedeiro entra em falência e sangra, sangrando profusamente através de todos seus orifícios corporais, incluindo narinas, canais lacrimais, ânus, poros, boca, uretra e, no caso de vítimas do sexo feminino, vagina. No estágio final, a pressão arterial sofre um aumento abrupto. Hospedeiros foram observados vomitando sangue a distâncias de mais de 5 metros. Caso o hospedeiro sobreviva a essa hemorragia quase total, o patógeno torna-se novamente dormente, voltando ao estágio da incubação. O que distingue SCP-016 de outras febres hemorrágicas, como Ebola e Marburg, é sua resposta extraordinária a altos níveis de estresse. Caso a vítima seja submetida a uma situação estressante, como crises de vida ou morte, o organismo sofre mutação, tornando-se um retrovírus de DNA e alterando sua tática de sobrevivência de reproduzir-se rapidamente para reescrever o DNA do hospedeiro e acelerar sua divisão celular. As maiores alterações fisiológicas ocorrem dentro das primeiras 24 horas deste processo, com a reestruturação completa do corpo se concluindo dentro de 2 semanas. A maioria dos hospedeiros não sobrevive ao processo devido ao esforço exigido de seus corpos. Um efeito colateral curioso da transformação é um aumento na agressividade do hospedeiro. Acredita-se que este possa ser uma tentativa do vírus de se espalhar, como ocorre em vítimas de raiva. Além disso, cobaias que sobrevivem ao processo de transformação passam a não apresentar os sintomas hemorrágicos da doença.
novas vítimas infectadas pelas cobaias, no entanto, ainda passam por todas as etapas normais da infecção. Adendo. Registro dos experimentos envolvendo as capacidades transformativas de SCP-016 Cobaia D-016. 1. Funcionário classe D infectado com SCP-016. Após apresentar sintomas, o quarto da cobaia foi lentamente inundado com água durante um período de 24 horas. SCP-016 sofreu mutação, entrando em estado teratomórfico, transformando os pulmões da cobaia em guerras. A cobaia sobreviveu por mais 2 semanas, período no qual SCP-016 transformou seus membros em nadadeiras, atrofiou seus olhos e aprimorou sua audição com habilidades de ecolocalização típicas de cetáceos. A cobaia foi rescindida através da drenagem da água do aposento, causando asfixia. O corpo foi subsequentemente cremado sem autópsia. Cobaia D-016. 2. Funcionário classe D infectado com SCP-016. Após apresentar sintomas, o quarto da cobaia foi lentamente inundado com água durante um período de 24 horas. SCP-016 sofreu mutação, entrando em estado teratomórfico, submetendo a cobaia a rápido crescimento muscular e expansão das estruturas ósseas dos punhos. A cobaia então tentou escapar do confinamento, socando a porta de aço reforçado. A cobaia não obteve sucesso e pereceu por afogamento. Mesma situação, 2 respostas diferentes. Interessante. Doutor. Cobaia D-016. 3. Funcionário classe D infectado com SCP-016. A cobaia era um engenheiro químico que envenenou sua esposa ao descobrir que esta praticava adultério. Após apresentar sintomas, o quarto da cobaia foi lentamente inundado com água durante um período de 24 horas. SCP-016 sofreu mutação, entrando em estado teratomórfico, fazendo com que a cobaia desenvolvesse um órgão inusitado em seu tórax, consistindo de uma câmara e 2 tubos. O órgão começou a absorver água e inchar, até que um funcionário da fundação, ao perceber o que SCP-016 estava tentando fazer, rescindiu a cobaia com um disparo. Dentro do órgão foram encontrados diversos compartimentos contendo gás acetileno e oxigênio. Cobaia D-016. 4. Funcionário classe D infectado com SCP-016. Cobaia é instruída a se concentrar em formar asas. Nenhum estresse é aplicado. SCP-016 não sofreu mutação. Ocorreu morte da cobaia por hemorragia durante a fase 3 da infecção. Cobaia D-016. 5. Funcionário classe D infectado com SCP-016. Cobaia é instruída a se concentrar em formar asas e colocada em uma caixa de acrílico suspensa a 305 m de altura. Um cronômetro foi instalado do lado de fora da caixa que, conforme informado cobaia, indicaria quando a caixa seria solta dos cabos que a suportavam. SCP-016 sofreu mutação, entrando em estado teratomórfico, fazendo com que a cobaia desenvolvesse um órgão tentaculoide em seu pulso esquerdo, similar a uma fiandeira aracnídea. A cobaia alongou e inseriu o órgão através de um dos orifícios de respiração da caixa de acrílico e emitiu uma substância resistente análoga à seda e a utilizou para prender a caixa ao cabo que a mantinha erguida. A cobaia foi rescindida quando o cronômetro chegou a 0 e a bomba foi detonada.